celebrar. Aleluia! Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, sob o seu amor, vem ao seu amor. Sua graça nos salvou, sob o seu amor, vem ao seu amor. Deus está perto de nós. Todos juntos, todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Vamos adorar todos que querem perseverar, na fé que tudo vencerá. Venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, vem ao seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, vem ao seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, no que temor, perto está o Senhor. Deus Está perto de nós, chove o seu
Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor em volta do seu povo. autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. cale-se Diante dele a terra, sobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Aleluia. boa noite, queridos irmãos, boa noite, amada igreja, tudo bom com vocês? A gente tem falado e tem cantado sobre confiar em Deus, sobre o que é importante, ou sobre a importância, melhor falando, de confiar em Deus, a importância de termos Deus como a nossa rocha firme. E a gente vai continuar nessa mesma temática dos outros domingos, e agora vamos falar sobre confiar no Deus verdadeiro, que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E aí eu venho compartilhar com vocês uma parte bíblica que está em João 16:33. E aí ela vai dizer assim, que no mundo, tudo isso é falado para que a gente tenha paz. E no mundo a gente vai passar, ou os discípulos daquele tempo, passareis por aflição. E naquilo, quando Jesus foi falar para os discípulos que no mundo vamos passar por aflições, ou que os discípulos vão passar por aflições, os discípulos, eles não tinham a noção que eles iam ser perseguidos, não tinham a noção que eles iam ter que mudar de cidade, mudar de lugar onde moram, iam viver fugindo. Eles não tinham noção de que muitos seriam queimados, feitos tochas, para iluminar uma cidade, e muitos iriam ser torturados e outros seriam mortos realmente. Então, quando a gente fala sobre no mundo passareis por aflição, e que Jesus fala para os discípulos isso, a gente vai se remeter à ideia de que hoje também nós possamos, ou nós estamos passando por alguma aflição, ou por alguma perda, que também é uma aflição, mas que o texto diz, e Jesus fala, tende bom ânimo, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós só conseguiremos vencer as aflições do mundo, as aflições neste mundo, estando em Cristo. Porque Cristo já venceu. E se nós estamos em Cristo nós vamos vencer as aflições do mundo. Em Cristo nós vamos vencer o mundo. Em Cristo, na verdade, nós já vencemos o mundo. E essa palavra que a gente tem é a confiança e esperança que a gente tem em Cristo, de tudo que a gente vai viver, ou de tudo que a gente vive. E é importante a gente querer estar perto de Deus, porque Deus é que vai nos dar a paz. Essa canção, ela fala muito de um desejo de estar perto mais do Pai, de estar perto de Deus. E cante esta música como uma oração. Quero estar junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco e sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. A ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior ainda é pouco e sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. A ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz. O Salmo 43 nos fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E realmente, quando nós soubemos que a nossa família estava com corona, ficamos com muito medo, ficamos ansiosos. Mas eu falei, o que nós podemos fazer? Então eu fui para o quarto, orar, falar com Deus, entregar toda a minha ansiedade nas suas mãos. E realmente, é muito bom quando nós podemos confiar, podemos entregar todas nossas preocupações nas mãos dele. E quero agradecer a meus irmãos também, que oraram, que oram, e também quero dizer que oram por vocês. E estou com muita saudade de vocês, e que em breve nós estaremos juntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, beijo.
Amo todos vocês. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos falar hoje sobre o tema Confiando no Deus Verdadeiro, baseado na 1 de João, capítulo 5 e versículo 20. Quero ler com vocês esse texto bíblico que diz assim: Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa carta fala sobre o cristão permanecer na verdade que os apóstolos pregaram, a mesma verdade que receberam de Jesus Cristo. João ele combate nessa epístola os falsos mestres e trata muitos assuntos pertinentes. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de primeiro chamar a sua atenção para a nossa realidade, para o nosso contexto. Vivemos em um mundo cheio de imprecisões, cheio de mentiras, conhecimentos distorcidos, cheio de promessas que não são cumpridas, infidelidade. E no meio desse contexto, nós podemos conhecer o Deus apresentado na Bíblia Sagrada, que além de ser infinito, pessoal, ele é também o Deus verdadeiro. O que significa dizer que Deus é verdadeiro? Ou melhor, como conhecer essa característica ou esse atributo de Deus pode nos ajudar a ter maior confiança nele? É justamente esse o nosso propósito. Temos falado de várias características de Deus e cremos que, a partir desse conhecimento, a nossa fé tende a amadurecer, temos a confiar mais no Senhor. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de tratar do texto, eu gostaria de trazer para vocês um breve resumo sobre o que significa dizer que Deus é verdadeiro, ou o verdadeiro Deus. Será que tem um outro sentido aí? Eu quero colocar alguns pontos aqui para nossa observação. O primeiro deles é o seguinte: o Deus revelado nas Escrituras é o Deus verdadeiro ou real, no sentido de que só existe um único Deus, de fato, na realidade. João 17, versículo 3 diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa mesma ideia poderia ser apresentada em vários outros textos da Bíblia. Porém, estou apresentando esse a vocês, mas se pegássemos, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, várias passagens falam: eu sou o que sou, fora de mim não há outro. Deus ele sempre dá a entender que ele é o único Deus verdadeiro. Não estamos dentro de um politeísmo, de um lugar onde existem vários deuses e você deve escolher um para adorar. Não. Deus fala na sua palavra que ele é o único Deus de fato. Deus, em seu próprio ser e caráter, é aquele que plenamente se conforma à ideia daquilo que Deus deve ser, ou seja, ele mesmo é quem diz qual é a característica de um Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, ele apresenta como tal. Ele apresenta com todos os critérios que ele mesmo expressa nas suas Escrituras. Conforme a ideia do próprio Deus sobre aquilo que o Deus verdadeiro deve ser, segundo as Escrituras, além da consciência que colocou em nós também, que aponta para ele, de alguma forma, indica a existência desse Deus. E, infelizmente, o pecado ele atingiu a consciência humana de maneira que os homens não podem, apenas pela consciência, ter o conhecimento do Deus verdadeiro, mas ainda resta algo dessa consciência, foi algo que Deus colocou no homem e que direciona para ele, chama a atenção para ele. Segundo ponto, todo o conhecimento de Deus é verdadeiro e parâmetro absoluto da verdade. Jó 37, versículo 16, diz o seguinte: Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas
daquele que tem perfeito conhecimento? Ou seja, a pergunta aqui, você tem conhecimento sobre a natureza? Você tem conhecimento sobre as coisas que Deus criou? Então Deus, ele é verdadeiro também em tudo que ele sabe, da criação, em tudo aquilo que ele tem algum conhecimento a respeito. A realidade, o parâmetro absoluto está naquilo que Deus sabe, naquilo que Deus conhece. Jó, inclusive, foi confrontado por Deus em função disso. Começou a receber diversas perguntas que o fizeram pensar o quanto ele era limitado e inferior diante de um Deus tão grande, tão poderoso. Então, todo o conhecimento de Deus é verdadeiro e parâmetro absoluto da verdade. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: as palavras de Deus são verdadeiras e parâmetro definitivo de verdade. A diferença aqui é que estou dizendo que tudo que Deus fala é verdadeiro. Deuteronômio 32, versículo 4, podemos ler que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo, reto, Ele é. Ou seja, as palavras, tudo que Ele fala são verdade. E outros textos diz que Deus não é homem nem filho do homem para que venha mentir. Aquilo que Ele diz e aquilo que Ele promete fazer, Ele cumpre. Então esse é um terceiro aspecto em que compreendemos a veracidade ou fidelidade de Deus. O teólogo sistemático Henning Grunden, comentando, diz o seguinte: se ele sempre diz a verdade, tudo que fala sobre si mesmo ou sobre a criação correspondem absolutamente à realidade. Então, tudo que ele fala, ele não comete nenhum erro, mas é padrão absoluto da verdade. Ele não mente. A palavra de Deus é pura e como um escudo para quem nela se refugia. E também ela é verdade, conforme Provérbios 30, verso 5 e João 17, versículo 7. Esse é um atributo que Deus ele comunica, ele compartilha conosco. É uma característica que Deus ele compartilha com seus filhos. Isso é, a gente vê, por exemplo, João trabalha muito bem sobre isso e diz que o diabo, na verdade, é mentiroso e ele mente desde o princípio. Mas Deus ele é associado com a verdade. Nós, como seus filhos, devemos refletir essa verdade que vem de Deus. Devemos viver a verdade, dizer a verdade, praticar a verdade, crer na verdade que Deus nos ensina. Queria também chamar a atenção para vocês e dizer que se tudo o que Deus diz é verdade, por que não consultamos sempre a Bíblia em primeiro lugar? Ou seja, se tudo aquilo que foi falado agora, de fato, corresponde aos textos bíblicos, aquilo que Deus nos ensina, por que não consultamos primeiro a palavra de Deus para tomar uma decisão, para ter discernimento em relação a alguma situação qualquer? Infelizmente, nem sempre isso acontece. E isso é certeza de ter uma decisão ruim e muito provavelmente uma decisão que não agrada a Deus. Será que de fato nós estamos confiando em Deus e naquilo que está registrado nessas Escrituras? Será que de fato a palavra de Deus é suficiente para nós? Será que nós confiamos assim a tal modo de ler a Bíblia e buscar os princípios bíblicos para ter um direcionamento em tudo que nós vamos fazer, nos nossos relacionamentos, nas decisões de modo geral? Então, gostaria de chamar a atenção em relação a isso. Pense sobre isso. Juntando os três aspectos que nós trabalhamos, o Henning Grunden sugere o seguinte conceito: a veracidade divina implica que Ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo da verdade.
Ok, depois dessa visão geral, vamos trabalhar agora o texto de João, primeira epístola de João, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 18, apenas um trecho, mas o meu foco será no versículo 20. Eu tive que fazer essa introdução para que os irmãos pudessem compreender os vários aspectos. Esse texto ele vai trazer apenas uma parte disso que nós trabalhamos agora. Vamos perceber nesse momento. Versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Vários comentaristas acreditam e interpretam que esse nascido de Deus não está no pecado ou não peca continuamente, ou aquele que é gerado de Deus, aquele que nasceu de novo, ele não permanece na prática do pecado, mas a tendência de quem está em Cristo, de quem foi liberto por Jesus, é que o pecado seja algo cada vez menor na sua vida, afinal, ele não é mais escravo. Aquele que nasceu de Deus o protege. Alguns vão entender aqui que esse que nasceu de Deus, na verdade, é o próprio Cristo. Outros textos de João confirmam que ele mesmo é aquele que nos guarda. Você pode ler lá no capítulo 8, por exemplo, nos dá a entender isso. E o maligno não o atinge. Tem uma discussão nesse texto, mas eu vou apenas expressar essa interpretação para os irmãos. Quero chegar no versículo 20. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, a gente entende agora, não estamos sob a influência, sobre o domínio do maligno. Isso nos lembra de Colossenses 1, versículo 13, quando Paulo diz que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora estamos no reino de Deus, debaixo do governo, do domínio de Deus, da influência de Deus, e o maligno não pode nos tocar, porque pertencemos a Ele, Ele nos guarda. E agora chegamos no versículo de número 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele fecha com uma frase que parece não ter nenhuma conexão, mas a gente vai comentar também, que diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Pensando nesse versículo de número 20, quero trazer algumas observações para vocês. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: o Filho de Deus veio ao mundo que jaz no maligno. Então, quero destacar esse verbo, essa expressão de que Deus veio. Qual é o significado de Deus vir? Ele veio no mundo onde as pessoas são escravas do pecado, o mundo que jaz no maligno, e ele veio com um propósito. Ele veio para revelar o Pai, ele veio para consumar a obra da redenção, ele veio para trazer a boa nova de salvação a todos os homens. Então, ele veio para trazer essa mudança, essa transformação, e a gente vê muito bem isso aplicado no versículo 19, mas tem implicação direta no verso 20, que é o nosso foco. Uma outra observação que eu faço é a seguinte: entendimento no texto é a capacidade de reconhecer o verdadeiro Deus. Então, quando ele fala, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, esse texto quer dizer que Jesus, ele iluminou a nossa compreensão, de maneira que venhamos saber, de fato, quem é o Deus na realidade. E isso aconteceu de uma forma viva, a partir da sua encarnação, conforme lemos em João 14:9. O próprio Cristo disse: olha, vocês perguntam onde está o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu revelo o Pai. Então nós conhecemos Deus a partir do próprio Cristo. Ele iluminou a nossa compreensão, nosso entendimento, ele abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver a realidade de Deus. Uma outra observação que eu quero fazer
é que Deus é o verdadeiro. Perceba a expressão o verdadeiro, como que caracterizando a pessoa de Deus, o ser de Deus. É algo que diz a respeito da natureza de Deus, o verdadeiro, ou seja, Deus é uma realidade objetiva, que independe de aceitação humana. Ainda que algumas pessoas não venham crer, ainda assim Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, continua sendo esse Deus verdadeiro. O Deus real, a única realidade verdadeira e eterna. O texto nos chama a atenção para isso. Quem sabe você deseja conhecer a Deus e você está ouvindo hoje essa ministração. Leia as Escrituras, creia na palavra do Senhor e no testemunho que ela dá sobre a pessoa de Deus. Reconhecemos o Deus real a partir de Cristo. Nele nascemos para uma nova vida. Conhecemos a Deus e amamos uns aos outros. Então perceba que dentro dessa realidade divina, há aqui a pessoa do Senhor Jesus revelando o Pai e nos fazendo nascer também para uma nova vida, nos unindo uns aos outros a partir justamente da sua obra, da sua encarnação. Isso João faz questão de ressaltar, porque algumas pessoas estavam desvalorizando a pessoa do Senhor Jesus. Um grupo ali chamado de gnósticos, eles diziam que a matéria era má. Jesus não poderia ser divino, porque tudo que era material era algo ruim. Eles diziam uma série de coisas e João vem desconstruindo, vem falando que Jesus, ele tem a natureza humana e divina, e que ele revela assim o Pai. E esse Cristo, ele nos fez nascer de novo, ele revelou o Pai, e a partir dele, por meio dele, em Cristo, nós amamos também uns aos outros. Em seu vir, no ato de vir, em seu viver, amar, agir, padecer e morrer, Jesus nos presenteou com a capacidade de perceber, reconhecer o Deus verdadeiro. Então ele veio e ele iluminou a nossa compreensão, de modo que agora nós podemos conhecer o Deus verdadeiro, perceber. Ele tirou a escama dos nossos olhos, é uma expressão muito usada também nas Escrituras. O Filho veio para que estejamos no verdadeiro. Isto implica em um relacionamento pessoal com Deus. Jesus veio não somente para dizer quem é o Pai, para mostrar quem é o Pai, mas a partir dele também há uma união, há uma comunhão, há um relacionamento íntimo, profundo, que Jesus Cristo promove. Ele apresenta a verdade e dá a oportunidade de você ter relacionamento com a verdade que Deus é. Se nós lermos o texto, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, sem a vírgula, dessa forma corrida, como eu li, nós vamos perceber o seguinte: estamos no verdadeiro, no Deus vivo, quando ou enquanto estamos no seu Filho Jesus Cristo. Não existe uma imersão direta em Deus, como acreditavam os místicos, os gnósticos também, razão pela qual eles dissolviam, reduziam a importância de Jesus, declarando desnecessário, algo muito combatido por João. Unicamente por meio do sacrifício de Jesus, em Jesus, o Filho, podemos estar no verdadeiro, no próprio Deus. Então, nós estamos naquele que é o verdadeiro em Jesus, a partir de Jesus, e isso vai cooperar, vai concordar com demais textos da Bíblia, onde Jesus se apresenta como o único mediador. João 14,6 também diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não podemos reduzir a importância de Jesus e muito menos negar a divindade de Jesus. Este é o verdadeiro Deus,
e a vida eterna, diz na parte final. E no versículo 11, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Capítulo 5, versículo 11. Se a gente retornar um pouquinho, a gente entende o que significa essa vida eterna. Lendo 5:12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, dizer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então, a partir de Jesus, você tem acesso ao Pai, e ao ter acesso ao Pai, você também tem a vida eterna, a salvação, tudo por meio de Jesus Cristo. E no final ele diz: guardem-se, precavei-vos dos ídolos. Pode ser uma exortação muito íntima. Foi-nos dada a maravilhosa capacidade para reconhecer o verdadeiro Deus vivo e até mesmo de estar nele, em Jesus Cristo. Esses ídolos podem aqui estar se referindo aos ídolos tão comum adorados pelos gentios, as demais divindades que eles adoravam. Já que essa carta aqui foi enviada, e era uma carta chamada de circular, porque ela era transmitida, copiada e transmitida para várias igrejas ali na Ásia. E sabemos que na cultura grega havia a adoração de várias divindades. Então, pode estar sendo relacionado a esses ídolos, ou pode também estar conectado, e talvez seja até esse entendimento mais amplo, já que o texto vem falando sobre Deus é a verdade, Jesus, Ele é o verdadeiro, e agora ele diz, olha, guardai-vos dos ídolos, ou seja, cuidado com aquilo que não é o verdadeiro, cuidado com tudo aquilo que foge daquilo que é a revelação do Pai a partir de Jesus Cristo, cuidado com todo falso ensino, ele combate muito os falsos mestres. Cuidado com toda a distorção do conhecimento verdadeiro de Deus que vem a partir de Jesus. Percebe como tem uma conexão direta com aquilo que está sendo ensinado. Ou, em última instância, pelo menos com uma aplicação, ainda que não seja o significado direto do texto, qualquer coisa que assume o lugar de Deus. Qualquer coisa que possa vir a tornar-se um ídolo na nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado. Agora que temos o conhecimento do verdadeiro a partir de Jesus Cristo. Justamente por isso tudo, o mundo, as coisas em nossa volta tentam nos influenciar e podem acabar criando ídolos. O homem pecador, já dizia um grande teólogo, que o coração do homem pecador é uma fábrica de ídolos. Nós, infelizmente, construímos várias coisas dentro do nosso coração que acabam assumindo o lugar de Deus. Mas, diante do conhecimento do Deus verdadeiro, não podemos permitir que isso aconteça. Então, gostaria de trazer a vocês algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer é que Deus é verdadeiro em tudo que diz. Conhecimento, em tudo que faz ou promete fazer, ou seja, ele é fiel, ele não mente, ele promete e cumpre, e em Cristo conhecemos a natureza divina. O verdadeiro Deus é conhecido em Jesus. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus que você serve, ou você que ainda não serve, que pode servir. É um Deus plenamente confiável. Esse é o nosso Senhor. Os filhos de Deus devem refletir o caráter do seu Pai. Até que ponto temos conseguido refletir o caráter de Deus e agir como representantes da verdade e das verdades que o Senhor expõe nas suas Escrituras? Jesus revela o verdadeiro Deus, nos permite ter íntima comunhão e nos dá vida eterna. Então, ao mesmo tempo que ele revela quem é Deus, quem é o Pai,
Ele nos permite ter comunhão, Ele nos aproxima, Ele nos liga a Deus. Pela sua morte, pelo seu sangue, somos purificados dos nossos pecados, a sua justiça é acreditada em nós, temos agora livre acesso a esse Deus e temos a vida eterna em Jesus Cristo. Tudo isso está revelado, está sendo falado e tratado por João. E o que nós temos feito com essa verdade? Como está o nosso coração nesse momento, diante do contexto que nós estamos? Em quem você tem confiado a sua vida? Para quem você tem contado os seus segredos? Para quem você tem mostrado as suas fraquezas, as suas limitações? Onde você tem buscado conselho? Onde você tem procurado encontrar sabedoria? Veja tudo isso que Jesus fez por você. Confie nele. Precisamos ser fiéis ao Senhor e tomar cuidado com os ídolos. Esse Deus é digno de ser adorado. Ele é um Deus fiel por natureza. Paulo diz, ainda que o homem venha falhar, Deus, ele não é infiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar o quê? A si mesmo, a sua natureza. Você conhece pessoas que mudam porque foram enganadas e passam a enganar outras? Com isso Deus não acontece. O caráter de Deus é algo que não muda, ele já é perfeito. Ainda que os homens sejam falhos, o caráter de Deus continua sendo puro, santo e permanece sólido para todo sempre. Ele é um Deus verdadeiro, ele é fiel e ele não muda por causa do pecado dos homens. O caráter de Deus não pode ser corrompido. Deus não está mudando porque não tem mais o que melhorar. Ele também não piora, ele permanece sempre o mesmo, perfeito e verdadeiro. Por fim, o nosso coração esteja completamente submisso e repousando no Deus verdadeiro, pois Ele é completamente digno de confiança. Você precisa crer na palavra de Deus e confiar que de fato esse Deus que conhece tudo de maneira perfeita, que fala, que cumpre, que só diz a verdade e que é o único Deus, de fato, você precisa confiar nesse Deus. Descanse seu coração. Eu me recordo do Salmo 46, que ele diz, uns confiam em carros, em cavalos, em cavaleiros, na sua força, mas ele vem lá dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. E no verso 10 do Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, parem de lutar com as próprias forças, parem de confiar na sua própria justiça, nas suas qualidades, nas suas características. Confie no Senhor, aquietai-vos, descanse nele, confie nele, entregue o seu caminho a ele. Que o Senhor venha confortar o teu coração, que você seja encorajado a olhar para esse Deus que é digno de toda a confiança. Ele é completamente digno. Que o nome dele seja louvado por todos nós. Oremos neste momento, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade que temos de aprender mais de Ti. Perdoa a incredulidade do nosso coração nos momentos de dificuldade, se temos apresentado algum tipo de inconstância nos pensamentos. Perdoa, Senhor, se de algum modo alguém tem falhado, algum dos teus servos da tua igreja, e não tem conseguido descansar em Ti, não tem conseguido confiar nas Tuas promessas, perdoa, Senhor. Quantas promessas estão registradas nas Tuas Escrituras e nós não lembramos? Quantas afirmações de que o Senhor morreu por nós,
de que o Senhor voltará para levar a sua igreja, do momento em que teremos onde não haverá choro, não haverá pranto, mas estaremos para sempre contigo. Quem sabe essa esperança tem se apagado, tem se esvaído, porque não estamos lembrando quem tu és, a tua natureza, o quanto tu és um Deus puro, santo. Ajuda cada um de nós, Senhor, a confiar nesta palavra, na tua verdade. E se por um acaso alguém que ouve esta mensagem, alguém que vê essa transmissão, ainda não entregou a vida para ti, Senhor, que eles venham ter esta convicção, como tu fizeste com Lídia, e abriu os olhos e a fez compreender que tu és o único Deus. Faz isto hoje também, Senhor. Toca nos corações, que eles possam realmente ter um encontro verdadeiro contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, e desde já eu te agradeço. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Guarda o meu
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, de sempre, Senhor, e especialmente agora em tempo de pandemia, Senhor, onde tem cuidado de nós, Senhor, tem nos sustentado, Senhor, espiritualmente, Senhor, fisicamente, Senhor, cuidado dos nossos corações, Senhor. Eu quero Te pedir que Tu continues, Senhor, cuidando de nós, cada um de nós, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor, para que possamos, Senhor, sair dessa fortalecidos, Senhor, crendo ainda mais em Ti, Senhor, tendo ainda mais convicção de que temos salvação em Ti, Senhor, porque já vencemos a morte, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir que Tu esteja restituindo a saúde daqueles, Senhor, que agora tem alguma enfermidade, Senhor, que foram acometidos por esse vírus, Senhor, ou que estejam com outro tipo de doença, Senhor. Que o Senhor esteja sarando, Senhor, cuidando, Senhor, de cada um, Pai. E aqueles que ainda não tiveram, Senhor, continua protegendo, Senhor, livrando, Senhor, desse vírus maldito, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nos fortaleça para o momento quando formos nos reencontrar, Senhor. Que possamos estar alegres, Senhor. Nos confraternizando, Senhor, por termos passado por essa situação, crendo em Ti, Senhor, confiando em Ti e crescendo na graça e no conhecimento, Senhor, do Teu amor, Senhor, na Tua palavra. Deus, eu sou grato, Senhor, pela vida de cada um de nós, da Tua igreja, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor. E aqueles de nós, Senhor, que tiveram perdas, Senhor, que Tu esteja, Senhor, cuidando do coração, Senhor, aumentando a fé nesse momento de dificuldade, Senhor, para que também saiam fortalecidos, Senhor, sabendo que em Ti, Senhor, em Ti podemos suportar todas as coisas, Senhor. E crendo nisso, Senhor, eu sei que vamos vencer, Senhor, essa situação. E vamos nos reencontrar, Senhor, felizes. Eu quero Te agradecer por tudo, por mais esse momento juntos aqui, Senhor. Juntos em espírito, em oração, Senhor. Nos edificando e crescendo no Teu amor, Pai. Abençoa, Senhor, cada momento, Senhor, que estamos tendo, graças à tecnologia, Senhor, podendo nos ver, podendo conversar, Senhor, e aprender mais. Eu Te agradeço por tudo e em tudo, em nome de Jesus, Deus amado. Amém. Boa noite, igreja. Então, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco mais sobre essa questão de evangelização, né? E hoje eu queria tratar mais uma razão, né? Por que a gente não compartilha o evangelho como a gente deveria muitas vezes, né? E hoje eu acho porque muitas vezes simplesmente a gente não quer compartilhar o evangelho. Se a gente realmente, né, pensa, né, muitas vezes a gente não tem essa vontade de realmente ir para aquela pessoa e compartilhar o evangelho. Muitas vezes a gente não tem problema para nos chamar de cristãos, né? A gente não tem problema para ir lá na igreja, para adorar Deus, né? Ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, até ler a palavra um pouco em casa e orar. Mas essa questão de ser um discípulo de Jesus radical, né? De viver todo momento por Jesus, quando a gente ouve essa palavra radical, né? É como a gente fica né, espaço para trás, né? Porque a gente acha, não, mas isso é um pouco demais, né? Então eu queria compartilhar alguns versículos de Apocalipse com vocês que fala assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então essas palavras, né, são palavras muito fortes, né, que falam sobre aquelas pessoas, eles nem é quente nem frio, e isso foi uma coisa tão ofensiva para Deus, né, que Ele queria vomitar eles da boca dele. E quando a gente percebe que muitas vezes a gente não quer compartilhar o Evangelho, simplesmente porque a gente não quer,
isso mostra que também a gente é mono. Isso é uma coisa ofensiva para Deus, né? Isso reflete o nosso relacionamento com Deus, né? Nosso relacionamento com Jesus. Quando a gente percebe tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Jesus sofreu, que Ele veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou, né? Pagando o preço dos nossos pecados, a gente deve ser a coisa natural para a gente viver toda a nossa vida por Ele. Mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque a gente é mono. Porque o nosso relacionamento com Jesus não é a coisa mais importante para nós. Porque a gente fica mais preocupado com as outras coisas. Né? Uma vez Deus, né, mostrou isso para mim, né? Muitas vezes eu viajo, né? Principalmente entre o Brasil e o Reino Unido. Né? E muitas vezes quando está, né, chegando a hora para eu viajar, eu penso assim, ai, que legal, vou ter todas essas horas em que eu posso fazer o que eu quero, né? Aí eu fico animada sobre o fato que eu posso assistir filme no avião e tudo, né? Os livros que eu posso ler e pronto. Aí eu sento no avião e eu coloco meus fones de ouvido e eu escolho o filme, né? E muitas vezes Deus tem me incomodado e fala, mas as pessoas que sentam ao seu lado, eles não precisam de ouvir de Jesus também. Mas muitas vezes a gente fica mais preocupado com as coisas que a gente quer do que realmente compartilhar o Evangelho. E se a gente tivesse esse relacionamento mais profundo com Jesus, né, então a gente ia querer, ia ser a coisa mais natural para a gente compartilhar com as pessoas. Né? Pensa, quando você está reunido com sua família ou com amigos, né, muitas vezes você não conversa sobre outras pessoas que não estavam lá, e você fala, não, mas eu falei com essa pessoa, está fazendo isso, foi uma coisa muito legal, porque é coisa natural para a gente falar, né, das pessoas que a gente ama. Então deve ser a coisa mais natural para a gente falar de Jesus. Mas muitas vezes, se a gente é honesto, a gente percebe que a gente não faz isso porque a gente não quer, e isso reflete nosso relacionamento e mostra que a gente é mono. Então qual é a solução? Aqui também tem alguns versículos que falam assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a gente não precisa desesperar se você percebe que isso é você, porque aqui é a solução. A gente precisa nos arrepender. Né? A gente precisa falar com Deus e falar, Deus, por favor, me perdoe para as vezes que eu não coloco o meu relacionamento contigo no primeiro lugar. Né? Me perdoe para as vezes que eu perdi a oportunidade de compartilhar quem tu és com aquela pessoa. Me ajude a ter um relacionamento tão profundo, tão próximo contigo, Senhor, que se torna a coisa mais natural para eu compartilhar, né, com todo mundo que tu estás fazendo em minha vida e tudo que tu tens feito. Então isso é a reação que a gente precisa ter, que também a gente seja diligente, né? E a coisa incrível, né, que se a gente faz isso, né, que a gente, Jesus vai abrir a porta, né, e ele vai entrar e ele vai cear conosco. Então isso é boa notícia. Então eu queria desafiar vocês, né? Se você, né, como eu, percebe que muitas vezes a gente é mono, né? Faz isso, volte a Deus, se arrepende, né? E peça que Ele trabalhe em nossas vidas para a gente ficar tão ligado com Deus e tão ligado com o Espírito Santo que a gente sente quando Ele está falando com a gente para compartilhar a palavra. Então vamos orar. Pai, muito obrigada por mais um momento de pensar sobre essas coisas, porque a gente sabe que é coisa muito importante. E Pai, eu quero, né, me arrepender das vezes, né, em que minha fé é mono, das vezes em que eu não compartilho tudo que Tu tens feito por mim, às vezes quando eu fico mais preocupado com as outras coisas.
Mas, por favor, Senhor, a gente quer viver uma vida que é tão ligada com Jesus, como o Espírito Santo, que se torna a coisa mais natural para compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Então, por favor, Senhor, usa nossas vidas, que nós podemos realmente ser cristãos, né, que são quentes. Então, é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E é assim que nós vamos seguir confiando no Deus verdadeiro, escolhendo confiar, porque essa é a nossa escolha. Seguir com fé. Vamos lá, irmãos. O meu Deus é Maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na terra. Eu não temerei, não. Pois para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, porque até escureceu. Eu vou, minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! É assim que nós vamos seguir. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, pois se for além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Eu vou, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Cantando. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Declare isso, igreja. para a rocha mais Vamos alta seguir. que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Declare mais uma vez. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus.
missão. Consegui! Talvez pare, porque tá chovendo aqui. Olha aí o Charles. Oi, Charles. Pai, mãe. Então, Oi. aí fica caindo o sinal direto e a gente não consegue entrar. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor esteja direcionando, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, Senhor. Nos proteja de todo o mal, nos fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos dê esperança, Senhor, porque Tu és um Deus de esperança. Assim, meu Deus, continua conosco nesse momento de oração, que cada vez mais pessoas participem e que nós venhamos amar cada vez mais o Senhor, a Tua palavra e compreender todo o Teu projeto para a Tua igreja e especificamente compreender, Senhor, o Teu projeto para a ICEV. Em nome de Jesus. Amém.